quando eu entrei no curso de filosofia, eu tomei um susto por conta da pequena quantidade de mulheres que eu encontrei, tanto na sala de aula como alunas, como professoras também. Então, isso meio que me desencorajou um pouco, mas vem mudando, porque agora nas novas aberturas de curso, tem entrando cada vez mulheres, então eu estou muito feliz por conta disso. Quando o homem faz uma pergunta, o professor ele abre o tempo dele totalmente para entender o que ele quer dizer. E mesmo que ele fale algo que não condiz com a filosofia daquele filósofo, sai um pouco do contexto, eu geralmente ouço o professor falar, tá certo até certa parte, mas aí ele corrige. Mas quando é uma mulher, parece que tudo que a gente fala tá errado e ele corrige etapa por etapa todas as perguntas ou palavras citadas. Falta da presença de mulheres, né, sobretudo em cargos de liderança acadêmica, é um problema muito antigo na filosofia, né, nos cursos de filosofia. A própria presença de mulheres como professoras, como pesquisadoras em vários setores, né, como aluna, como pesquisadora de pós-graduação e como professora, já é uma realidade muito, muito dura, né, para as mulheres. E, sobretudo, em cargos de liderança, eu acho que isso afeta muito mais ainda, porque mesmo essas alunas que entram no curso, estão fazendo uma graduação, depois vão para um mestrado, elas não têm nenhuma referência de mulheres nesses cargos de gestão, né, que é uma parte importante da nossa vida acadêmica. Aqui no curso de filosofia, na UFAL, a gente tem 4 professoras atuando aqui no Chica, como professoras de filosofia, e eu tive aulas até agora com 3 delas. E foi muito bom e eu me senti muito representada, porque elas trabalham as mais diversas áreas da filosofia. Elas mostram pra gente que as mulheres também têm voz e que a gente pode seguir também nessa área acadêmica. Elas nos dão liberdade de escolha para atuar, para estudar o que a gente quer, tanto filósofos que tem na grade curricular, como outros filósofos a gente pode trazer para a sala de aula e elas deixam a gente bem à vontade. E também eu sinto, às vezes, uma falta de querer mesmo entender o que aquela mulher está querendo falar, enquanto que quando o homem fala, simplesmente ele senta, ele ouve muito bem. Já quando é uma mulher, eu não sinto isso. A coordenação do mestrado, para mim, tem um significado muito importante. Ter a professora Tainã como vice também, né? Hoje eu falo que nós somos uma gestão composta só por mulheres, né? Porque nós temos uma professora na coordenação, uma na vice-coordenação e uma secretária. Então, além de ser muito agradável da gente trabalhar juntos, também eu acho que é importante para as nossas alunas verem esse tipo de realidade acontecendo aqui na UFAL. As 4 professoras que a gente tem aqui, elas são todas doutoras, então é muito bom ver que tem mulheres ocupando esses espaços e saber que a gente também pode ocupar esses espaços. Então eu me senti muito representada e acho também que as outras meninas se sentem, porque essas professoras são excepcionais. E teve uma vez que eu tive que debater, porque era meu grupo, e ele simplesmente corrigiu minha fala, só que eu tinha dito que eu tinha falado aquilo, e ele falou que eu não tinha falado, e ele teve que pedir para toda a turma confirmar que eu tinha falado, e ainda bem que as pessoas ali presentes, elas confirmaram que eu tinha falado sim. A gente vê que afeta especialmente as alunas, que às vezes a gente vê que trazem filhos para a aula, né? Uma coisa que eu já vivenciei e me tocou muito, assim, onde eu vejo que tenho alunas ou amigas, né, conhecidas dentro da academia, que às vezes não podem ir para um evento porque esse evento dura alguns dias a mais e essas mulheres têm filhos, têm, né, obrigações aí com a família, em que elas não podem ser substituídas, né? Então, às vezes elas estão sozinhas nessas posições e isso afeta diretamente a vida acadêmica, o trabalho dessas pessoas, né? Outra questão que eu passei também foi uma matéria que basicamente eu expus as minhas ideias e aí um cara veio e falou exatamente o que eu falei, só que com outras palavras. E esse termo de o homem repetir as palavras da mulher de outra forma se chama gaslight. E basicamente ele recebeu muitos aplausos por algo que eu já tinha falado e eu me senti
meu Deus, será que eu realmente sou ouvida? Aqui no curso de filosofia a gente estuda muitos filósofos homens e alguns desses filósofos a gente sabe que eles foram machistas, então é muito importante que as meninas que estão agora ingressando no curso de filosofia, junto com as que já estão, reforcem cada vez mais que a gente precisa estudar novos filósofos e, contudo, filósofas mulheres, para que as nossas vozes sejam ouvidas cada vez mais, para que a gente tenha força e voz dentro do curso, para que a gente amplie a nossa grade curricular. Então, geralmente, a minha postura é tentar não me constranger em relação às intimidações. E sempre debater, mesmo que eu fique com medo, porque não adianta eu me isolar e simplesmente guardar essa dor para mim. Muitas pessoas acham que tá na filosofia, às vezes é só estudar filosofia, mas quando a gente passa por... tem esse interesse em continuar, de fato, a carreira acadêmica, ir para um mestrado, ir para um doutorado, é toda uma mobilização que a gente tem que fazer na nossa vida que vai muito além de só vir para a aula, né, e estar aqui na universidade no momento das atividades. A gente tem que fazer todo um preparo de estudo, de pesquisa nas nossas casas, né, no nosso ambiente doméstico, e muitas vezes as mulheres se inserem nisso de uma maneira muito mais difícil do que seus companheiros homens ou os nossos colegas homens, né? Então... E outro avanço que eu vejo, né, é o grupo da educação antirracista. A Juliette está dando voz e eu gostei da fala dela quando ela disse que estava ali para aprender e dar voz aos estudantes negros, já que não tinha uma professora negra, um professor negro para dar voz e visibilidade a esses estudantes. É muito importante isso, não somente para mim, mas como para outras meninas que estão entrando agora no curso de filosofia, porque aí a gente percebe e vê que a filosofia ela não é apenas aquele círculozinho fechado que só tem homens, e sim que as mulheres também produzem, que as mulheres também fazem filosofia, que elas podem dar aula de filosofia.